Boa noite, igreja. Bem, nós estamos quase finalizando o livro, né? Está sendo estudado esse mês. Hoje estamos no 4º capítulo e a gente vai resumir 3 séculos em meia hora. Não é? O 4º capítulo, na quarta-feira que vem, se Deus permitir, nós estaremos encerrando. São 5 capítulos o livro, mais as considerações finais. Bem, hoje, no 4º capítulo do livro Rastro de Sangue, nós estamos no período dos séculos 17, 18 e 19. O autor ele inicia esse capítulo contando sobre o surgimento da igreja congregacional. Não é? Lembra que semana passada o seminarista falou um pouco, chegou na Reforma Protestante, não é? Que na segunda-feira, dia 31, né, nós comemoramos há 505 anos da Reforma Protestante. Então, na semana passada, na aula passada, o seminarista discorreu sobre a Reforma, sobre as igrejas que surgiram com a Reforma, não é? A Igreja Luterana, a Igreja Anglicana e outras. E o autor aqui começa falando sobre a Igreja Congregacional, que também é chamada Igreja Independente, né? Independente devido à sua forma de governo, por isso também conhecida assim. E ela é daqueles que saíram da Igreja Católica, mas não estavam satisfeitos com os resultados da reforma de Calvino e Lutero. Então, tinham discordâncias, então surge esta congregacional. E eles decidiram o quê? Repudiar o governo da hierarquia eclesiástica, não é? Por isso que ela era diferente, a sua forma de governo. Eles negaram essa forma da hierarquia eclesiástica e também eles desejavam tanto voltar à ideia democrática conforme o Novo Testamento. Então, se lembrarmos, as igrejas que surgiram após a Reforma, na verdade, os reformadores, não é? Porque nós vemos que foram pré-reformadores até os reformadores. Então, na verdade, aconteceram várias reformas, né? A gente chama a reforma protestante, mas aconteceram ali várias reformas. Mas sempre o objetivo, né? Ou o primeiro ideal, o intuito, assim, era voltar ao ensino, não é? O ensino do Evangelho, voltar ao ensino bíblico, né? Se voltar mais para o ensino bíblico. Porém, algumas não conseguiram permanecer fiéis a isso. Por quê? Porque se voltaram para esse ensino, mas mantiveram algumas coisas que eram alguns erros, não é, da igreja. Então, não se reformaram totalmente, não é? Mantiveram alguns erros da igreja. E estes aqui que entenderam, não, esses erros permanecem, não concordo, e aí surge a igreja congregacional, não é? Com a visão democrática, conforme o ensino do Novo Testamento. Isso gerou perseguição por parte dos católicos, não é? Dos luteranos, dos presbiterianos e da igreja da Inglaterra, que eram as que surgiram com a Reforma. Então, além dos católicos, que já tinha a igreja, as demais que surgiram com a Reforma também perseguiram esses que eram contrários. Por quê? Todos que eram contrários, pregavam, ensinavam, defendiam algo contrário ao que eles estavam ensinando, eram vistos e chamados de hereges. Então, a heresia tinha que ser, né, naquela visão, tinha que ser combatida. E não era combatida com debate, não é, com conversa, diálogo. Não, eram com duras perseguições.
Tanto que o livro, O Rastro de Sangue, o autor enfatiza muito isso, que as perseguições foram duras, foram cruéis, e mesmo da história do cristianismo, foram perseguições feitas por aqueles que falavam, em nome de Deus. Então, usavam, defendiam, o nome de Deus, Jesus, e por causa disso, e com isso, com essa defesa, perseguiam esses que os contrariavam, que defendiam o contrário. Mas esta igreja manteve também algumas práticas que antes eram criticadas, como o batismo infantil, nós já falamos disso, por aspersão ou ablução, e mais tarde também adotaram e praticaram num grau extremo a ideia da igreja ligada ao Estado, ou seja, que o primeiro motivo para o seu surgimento, a sua defesa, era uma igreja democrática. Porém, com o decorrer, voltou-se novamente, de uma forma extrema, a ligar-se, a ser uma igreja ligada ao Estado. E algumas características que são ditas no livro sobre esta igreja congregacional da Inglaterra são, cita-se 4. A primeira é que Jesus Cristo é o único cabeça da igreja e que a palavra de Deus é a única regra de fé. Que as igrejas visíveis são assembleias distintas de indivíduos piedosos, separados do mundo por propósitos puros e religiosos, não se conformando com ele. Congregacionalistas escolhem seus próprios oficiais e mantêm a disciplina, ou seja, a igreja escolhe seus próprios oficiais, de forma democrática. Que, em relação ao seu regime interno, cada igreja é independente da outra e independente do controle do Estado. Mas essa forma congregacional descrita, o autor destaca que ela já não existe mais, não existe entre as igrejas congregacionais brasileiras. São essas características já não são encontradas nas igrejas congregacionais brasileiras. O autor também vai falar que em 1611 surgiu a versão da Bíblia conhecida como a versão do rei Tiago, ou versão do rei James, ou King James. Não sei se eu falei certo. Vou ficar com o rei Tiago, é mais fácil. Em 1611 surgiu a versão da Bíblia, surgiu a versão do rei Tiago. E nunca antes a Bíblia foi tão espalhada entre o povo. Lembram que a gente citou, acho que eu falei no capítulo 2, sobre quando a igreja reteve a Bíblia dos leigos, o irmão enfatizou isso também, reteve a Bíblia dos leigos, que era de posse, poderia ser lida somente pelo clérigo, somente por os oficiais ali da igreja, que quando havia a sua leitura também era em latim, ou seja, aqueles que ouviam também não entendiam. Imagina a gente aqui falando a Bíblia em outra língua, não vai edificar, porque ninguém vai compreender. Então, eles não entendiam. E, então, tirou-se esse acesso, por quê? Porque o conhecimento da palavra gera o quê? Esclarecimento, esclarecimento. Tanto que, se observamos, quando foi contado aqui, sobre o surgimento de igrejas, dos reformadores, dos pré-reformadores, eram pessoas que elas tiveram um estalo assim do nada. Elas em casa foram iluminadas. Não, isso está errado. Ou viviam dentro da igreja e do nada enxergaram que estava errado. Não era do nada. Eram pessoas que tinham, e os reformadores eram pessoas de muito, muito conhecimento, profundo conhecimento teológico, e além de outras formações. Mas eram pessoas que
entenderam os erros, enxergaram os erros, a necessidade de uma mudança a partir do estudo bíblico. Não é? O próprio Lutero, quando ele entende ali sobre a justificação pela fé e entende a necessidade de uma reforma na igreja, né? Porque o objetivo de Lutero não era criar uma outra igreja, mas ele entendia a necessidade de uma reforma ali dentro. Ele entende isso a partir, né, da leitura da própria palavra. Não é? Ao ler as cartas paulinas, principalmente a carta de Romanos. Então, foi o próprio estudo da palavra de Deus que teve um despertar nesses irmãos, né, nessas pessoas, de calma, estamos errando, e o erro está nesse ponto. Não é? Tinha a questão bíblica, a base bíblica. Então, isso nos reforça do quanto é necessário voltarmos a dar essa importância à Bíblia. Não é uma importância só de falar, mas de aproveitarmos, eu já falei isso, de aproveitarmos mais essa bênção que o Senhor nos dá, que nos deu através de toda essa luta desses irmãos, de termos acesso à palavra. E temos acesso à palavra na nossa própria língua. E interessante que hoje, dentro da nossa própria língua, há variadas versões. Não é? Tem até a linguagem de hoje, que facilita bastante a compreensão para pessoas que têm mais dificuldade de entender. Então, sabe, olha que benção. Dentro da nossa própria língua, temos acesso à Bíblia, àqueles que têm variadas versões, variadas Bíblias de estudo, e, enfim, e o quanto temos valorizado isso. Não é? Porque esses irmãos, alguns irmãos, de fato, deram suas vidas para que isso acontecesse hoje. Então, aqui em 1611, como eu disse, surgiu a versão do rei Tiago, e isso ajudou, ali na Inglaterra, isso ajudou para que a Bíblia fosse espalhada, tivesse acesso entre o povo, não é? E começa a disseminação, então, da palavra de Deus entre o povo. A partir disso também, ele cita que houve o declínio rápido do poder papal, né? A igreja, após a reforma protestante, ela começa a sofrer o declínio e depois de alguns séculos, ele fala também que começa a surgir, então, a ideia da liberdade religiosa. Não é? Uma ideia, né? Aqui não há ainda total liberdade religiosa, como é algo que nós conhecemos hoje, mas aqui começa-se a surgir uma ideia da liberdade religiosa. Em 1648, teve um pacto de paz entre as grandes denominações ali, que eram a católica, a luterana e a presbiteriana. Esse pacto entre eles foi de não mais uma igreja perseguir a outra, porque uma igreja perseguir a outra significava, né, perseguição ao governo, ao Estado, a um Estado entre o outro. Então, houve esse pacto de paz entre eles. Porém, isso não significou uma paz, né, absoluta. Por quê? Porque os que eram contrários a estes, como os anabatistas, por exemplo, eles continuavam a ser perseguidos. Então, entre estes havia aquele pacto de paz, porém, eles continuavam perseguindo os que eram contrários a eles, né? Os que defendiam, e principalmente que apontavam os seus erros, onde estavam as suas falhas. Segundo o autor, aqueles que se recusavam a aceitar como válido o batismo daquele... Desculpa. Aqueles que se recusavam a aceitar como válido o batismo daqueles que tinham sido batizados na infância, que recusavam aceitar a doutrina da regeneração batismal e que rebatizavam todos aqueles que viam da hierarquia, eram os anabatistas. Então, quem eram os anabatistas, conforme o autor coloca? Eram os contrários
ao batismo da infância, né? Nós já citamos isso, que também recusava aquela doutrina da regeneração batismal, né? Lembra que era defendido pela igreja e foi mantida pelas igrejas também criadas após a reforma, que o batismo regenerava, que era outro meio de salvação, além de outros meios, né, de salvação. Então, e também rebatizavam aqueles que vinham da hierarquia. Então, esses eram os anabatistas. E no século, conforme o autor, no século XVI, o prefixo Ana, né, de Anabatista, ele caiu e o nome foi encurtado e passou-se estes passaram a ser chamados de batistas, né? Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Essa é como a visão, né, que o autor do livro ele coloca. Porém, existem outras perspectivas históricas sobre o surgimento dos batistas, né? O autor nos traz essa perspectiva, porém há outras, né? Quando a gente vai estudar historicamente, há outras perspectivas que historiadores e teólogos defendem do surgimento dos batistas. Entre elas, né, que é o sucessionismo batista, o anabatismo e o movimento puritano separatista inglês. Tá? Antes de eu continuar com a visão do autor, eu vou citar aqui a outra, que é reforçando, né, sobre os anabatistas, que eles foram mais radicais que os reformadores. Como eu disse, as igrejas que surgiram ali com os reformadores, os próprios reformadores, eles defendiam a reforma da igreja, mas mantiveram algumas coisas, mantiveram algumas doutrinas, alguns princípios. E os anabatistas eles foram mais radicais, né? A ideia era reformar totalmente e romper totalmente com esses ensinos. Então, eles defendiam que a igreja devia voltar totalmente ao Novo Testamento, o ensino do Novo Testamento, que a fé é uma decisão pessoal. A igreja não podia imputar a fé às pessoas. Rejeitavam o batismo de crianças, então essa foi a grande questão ali, a grande diferença. Surgiram dos movimentos reformadores, sim, mas eles eram pacifistas e queriam viver o cristianismo de uma forma mais radical. Não é? E tanto um desses irmãos, ele pediu para ser rebatizado, foi rebatizado, né, em Zurique por um outro, e daí começaram a ser conhecidos como os anabatistas, que eram os rebatizadores, ou os que batizavam de novo. Sendo que esse nome, eram chamados assim, anabatistas, de uma forma assim, de deboche, né? Era o deboche dos outros. Um apelido... não encontrei outra palavra. Um apelido de deboche, chamando aqueles, os rebatizadores, os anabatistas, então eram os rebatizadores. Mas mantiveram dessa forma. E na ideia deles, na verdade, eles não rebatizavam. Na visão que eles tinham com o estudo, né, voltando-se ao Novo Testamento, na visão deles era o primeiro batismo, porque era a partir da sua consciência, né, da sua profissão de fé, a partir dali que poderia ser batizado. Então, qual era a ideia que eles defendiam? Que aquele estava sendo o primeiro batismo válido, que é a partir da sua consciência, da possível consciência e profissão de fé. Eles também eram devotos à oração, à pureza, ao serviço de uns para com os outros. E também eles enfrentaram a grande resistência, né, tanto dos católicos como dos protestantes, como eu disse, porque eram considerados hereges, uma vez que estavam
divergindo dos ensinos anteriores. Eles criam em separação total entre igreja e Estado. Por quê? Porque algumas igrejas que surgiram com a reforma ainda tinham ali ligação, né, com o Estado. Mas eles defendiam separação total da igreja e o Estado, enquanto outros, né, ainda tinham a cooperação. E o que aconteceu? O governo de Zurique, ele decretou a pena de morte para todos os rebatizadores e os anabatistas. Então, eles começaram a ser perseguidos duramente. Foi um período sangrento, por assim dizer, né? Porque as formas de morte eram bem terríveis e de forma bárbara. Estima-se que, nessa época, o número de anabatistas mortos foi maior do que todos os cristãos que morreram durante os 3 primeiros séculos de perseguição da igreja. Então, foi uma perseguição terrível. Perseguição daqueles que com o estudo da palavra, né, quiseram voltar-se à palavra, ir contra aqueles ensinos que não eram mais do que ensinos distorcidos da palavra, eram acréscimos que haviam sido feitos, né? Então, eles foram contra isso, em defesa da fé, né? Foram duramente perseguidos e mortos por causa disso. Com isso, irmãos, também surgiram, a partir daí, dessas perseguições, e surgiram, como eu falei, né, na outra perspectiva, sobre o surgimento dos batistas, né, vamos chegar lá, porque surgiram os puritanos. Dentro dos puritanos surgiu os puritanos, e eles também, divergindo ali dos ensinos antes ensinados, e eram aqueles que queriam separar-se totalmente, né, do mundo, ainda separar-se totalmente, voltar-se para Cristo, voltar-se para a palavra. E a partir disso, né, também esses também foram duramente perseguidos, e chegou no período do rei James I, né, o que houve a grande perseguição. E o que aconteceu? Eles tiveram que se espalhar-se, né, fugir para não serem mortos. Com isso, eles fugiram para a Holanda, né, e lá surge uma comunidade, né, entre esses irmãos oriundos dos puritanos. Surge, então, uma comunidade que logo passa a ser conhecida como os batistas, né, dentro dessa perspectiva. A partir dos puritanos, surge ali na Holanda, né, irmãos que estavam fugindo da perseguição e da morte. Surge uma comunidade ali que logo começa a ser conhecida como os batistas, né? Na verdade, ali nos arredores de Londres, e que defendiam a liberdade religiosa, não é? Eram fruto dos dissidentes ingleses. Por causa da perseguição, como disse, fugiram para lá. E lá funda-se a primeira igreja batista, com a liderança do ex-sacerdote anglicano John Smith e de um advogado chamado Thomas Helwys, tá? Porém, após um período, esses dois também divergem um pouco, porque John Smith tinha uma visão diferente da questão caminhava em 2 linhas, tanto a calvinista como a arminiana. Então, o advogado Thomas Helwys, ele retorna para a Inglaterra e lá estabelece, no início do século XVII, a primeira igreja batista. Tá? Então, nessa perspectiva aqui, oriundos da perseguição, ali no período do rei James, surge na Holanda a primeira igreja batista, com esse ex-sacerdote anglicano e o advogado Thomas Helwys. E depois surge no século XVII a primeira igreja batista na Inglaterra. Essa é uma das perspectivas, como eu falei, tá? do surgimento dos batistas.
Mas voltando ao autor, a visão do autor e o que ele defende, né, ele define que os batistas surgiram do ministério de João Batista e eles traçam uma sucessão da moderna denominação batista vinda daqueles grupos que citamos lá no primeiro capítulo, né, dos paulicianos, os valdesenses, montanistas. E, segundo o livro, os batistas, eles nascem com a proposta de serem o povo da Bíblia, certo? Com a preocupação com os ensinamentos de Cristo e da palavra de Deus. Então, eles nasceram e se desenvolveram e depois que apoiaram suas doutrinas nas visões teológicas existentes. Então, eles não nascem, segundo o autor do livro, Rastros de Sangue, eles não nascem de uma visão teológica, de um teólogo, né? Mas eles já existiam muito antes, né? Antes do surgimento da Igreja Católica, já eram grupos que divergiam já da Igreja, dos ensinos da Igreja, e aqui eles se reorganizam, né? surgem e defendendo, se voltando totalmente, né, ser chamado povo da Bíblia, né, voltando-se totalmente ao ensino da palavra. Aqui um ponto interessante que o autor coloca, que ele diz: o evangelho foi levado à Inglaterra pelos apóstolos e o selo apostólico permaneceu na sua religião até depois da organização da hierarquia no início do IV século. Ou seja, como o autor diz, o evangelho foi levado ali pelos apóstolos e ele até que a igreja começou a criar, né, a questão da hierarquia e mudar ali os ensinos, e realmente por mais de outros séculos depois. O evangelho foi sendo absorvido pelo poder da hierarquia, a qual estava rapidamente se desenvolvendo na Igreja Católica. Permaneceu com a religião do Estado até a cisma que ocorreu em 1534 e 35, durante o reinado de Henrique VIII. Nesse tempo, foi chamada a Igreja da Inglaterra. E lembro da cisma que ocorreu entre a igreja, e aí começou a ser chamada, virou a Igreja da Inglaterra. 18 anos mais tarde, durante o reinado da Rainha Maria, conhecida como Maria Sanguinária, porque ela seguiu duramente também os cristãos, e a Inglaterra voltou a prestigiar os católicos, provocando o derramamento de sangue nos 5 anos deste período. Subiu ao trono Elizabeth, que era meia-irmã de Maria, filha de Ana Bolena, a qual subiu ao trono em 1558. Então, os católicos foram novamente derrotados e, novamente, a Igreja da Inglaterra tornou ao seu poder. Assim, a situação permaneceu por quase um século, até que a Igreja Presbiteriana tomou por um pouco tempo a ascendência. Quando pareceu que ela poderia se tornar a Igreja do Estado da Inglaterra, como na Escócia, todavia, isso mudou e a Igreja da Inglaterra tornou o seu próprio lugar e continuou, desde então, como a Igreja oficial até hoje. Após isso, o autor cita que vieram alguns atos, aconteceram alguns atos oficiais. O primeiro, como atos de tolerância, o primeiro em 1688, e outros que permitiam o culto por parte de todas as denominações existentes. Então, até então, o culto por outras denominações não poderia ser permitido, não poderia acontecer, não é? Mas com esse ato, esses atos, ele começa a ser permitido, dando exceção a alguns grupos. E depois também
dar acesso a cargos públicos àqueles que eram dissidentes, ou seja, aqueles que eram os contrários àquelas igrejas, a igreja oficial. Em 1854, teve um edital e foram abertas as portas das universidades, né, como a Universidade de Oxford, a todos os estudantes dissidentes. Até esse tempo, os filhos dos dissidentes, né, que eram os grupos religiosos que estavam em desacordo com a Igreja da Inglaterra, até esse tempo, esse período, eles não tinham direito de entrar em nenhuma das grandes instituições, né? Então, um desses atos permite que os filhos daqueles que eram, né, dissidentes pudessem, né, estudar, pudessem entrar nas grandes instituições de ensino. Então, esse foi o início de um processo, né, da liberdade religiosa, apenas o início. Depois, o autor enfatiza, no próximo século, do início do século XVIII, ele relembra a grande importância dos nomes, né, de João e Carlos Wesley e outro que é George Whitefield. Não sei se eu li certo. Esses três foram pais e fundadores do metodismo. Conforme o autor cita, eles não tinham assim desejo de fundar uma nova denominação. Porém, eles eram cheios do desejo, empenhados num avivamento da pura religião e uma genuína reforma espiritual na Igreja da Inglaterra. Por esse ideal, eles lutaram, tanto na Inglaterra e na América. Então, as portas das suas próprias igrejas, né, que eles eram oriundos da Igreja da Inglaterra, então a própria igreja fecha-se as portas para eles. E, então, seus serviços eram frequentemente realizados ao ar livre, ou em casas particulares, ou em igrejas de outras denominações. E aí a data definitiva da fundação do metodismo não tem uma definição, conforme o autor coloca, mas o metodismo é mais velho do que a própria igreja em si. Seus fundadores foram chamados metodistas antes que deixassem o colégio. Eles eram jovens. Nesse período, né, foram grandes nomes. Como eu falei, sempre esses homens, né, que foram aqui usados por Deus, ele surgia sempre daquele desejo de ter uma reforma espiritual dentro da igreja, não é? Sempre partindo do ensino da palavra de Deus. Não é? Então, esse desejo só pode partir daqueles que, de fato, conhecem, né, verdadeiramente a palavra de Deus. Já encerrando, o autor ele enfatiza também o pregador batista João Bunyan. Não sei se está correto a pronúncia, mas ele foi um dos célebres homens da história inglesa e da história do mundo também. Ele ficou preso por 12 anos na Inglaterra. Enquanto, nesse período, ele escreveu o livro Peregrino, né, um livro muito, muito lido. Né? O autor diz que foi, depois da Bíblia, o mais lido, né, conforme ele, muito lido. Então, ele foi também um grande exemplo de sofrimento e perseguição por amor do cristianismo. Encerrando, irmãos, eu quero ler com os irmãos Romanos 1, 16, 17. Nós estamos terminando esse livro, O Rastro de Sangue, e o autor ele enfatiza
um pouco da história do cristianismo, né, porque é uma história de séculos e bem longa, mas bem interessante o seu estudo. Hoje eu consegui até ver parte de um documentário muito interessante também. Depois eu posso passar para quem gosta de estudar mais sobre isso. Mas a ênfase sempre, né, mesmo aqueles que defendiam a questão da necessidade de uma reforma, né, que enxergavam erros na igreja, esses também depois cometeram outros erros, não é? Ou mantiveram outros erros, né? Ou como dissemos, as perseguições, né, falamos sobre perseguições a cristãos que eram feitas por outros cristãos, né? Ou seja, que eram igrejas perseguindo a outros, porque divergiam e eram chamados assim, né, considerados hereges, porque divergiam entre si. Então, eu escrevi, isso nos mostra que mesmo pessoas que estão sendo usadas por Deus, elas continuam sendo falhas, né? Somos falhos. E por sermos falhos, nós não podemos, essas pessoas, elas não podem se tornar infalíveis. Que era uma questão papal, por exemplo, o Papa era considerado infalível, alguém que não falhava, infalível. E até os seus decretos eram acréscimos à palavra de Deus e aquilo era considerado doutrina e seguido. E outros que foram depois, né, considerando também esses homens reformadores, pessoas, né, como infalíveis, mas que não eram, né, eram homens falhos. Ou seja, devemos ter o cuidado, né, de não olhar para alguém e torná-lo infalível, né? Há pessoas que veem líderes como se eles fossem infalíveis, mas não são, são falhos. Mas, ao mesmo tempo, precisamos também olhar para essas pessoas que são falhas e enxergar a grande misericórdia de Deus. Por exemplo, eu entendo, falei com Deus hoje, olha, eu sei, Senhor, que eu não sou a pessoa mais, sim, preparada para estar ali. Não sou a melhor pessoa para estar ali. Então, pela sua misericórdia, faz essa mensagem ser compreendida e edificar vidas. Mas eu sei que é pela misericórdia de Deus. Porque nós somos falhos e somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Eu entendo que nós necessitamos de Deus para a nossa salvação, mas até para orar, falar com Ele, para louvá-lo, para bendizê-lo. Sem esse Deus, nada, né, do que fizéssemos valeria a pena. Então, todos esses homens, né, os reformadores, milhares e milhares de pessoas que morreram defendendo a fé, desejavam, ansiavam voltar-se para o ensino da palavra, mas falharam também como pessoas. Mas isso mostra que, pela misericórdia de Deus, Ele usa homens falhos. Usou aquelas igrejas, seja católica, luterana, anglicana, todas aquelas igrejas, para que a mensagem deles se espalhasse e chegasse até nós. E nos usa também pessoas falhas para que o seu nome seja glorificado e a sua mensagem possa chegar até outras pessoas. E precisamos, né, tanto lembrar disso e continuar enfatizando a importância do ensino, de estudar, de empenhar-se no estudo da palavra de Deus, de ler, seja em qual versão que for mais fácil, mas leia e estudar e se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Então vamos ler juntos Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá por fé. Isso, o justo viverá por fé. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. Por que foi importante estudarmos sobre isso? Conhecendo um pouquinho só, né, da história do cristianismo, surgimento das igrejas, das perseguições, para entendermos quantos aqueles sofreram pela defesa da fé no Evangelho, da fé no Senhor Jesus, né, como cantamos hoje, de permanecer em Jesus. E quanto necessitamos, irmãos, permanecer, né, na defesa do Evangelho, não nos envergonhar, como Paulo diz, não nos envergonhar do Evangelho, mas permanecer e lutar por isso e manter a nossa fé, né? Mas para defender precisamos conhecer. Lembra que eles eram grandes conhecedores da palavra, né? Nós precisamos não só ser ouvintes, mas conhecedores e mais ainda praticantes da palavra de Deus. Amém, irmãos?